Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre redes de difração. Vai lá então? Então é o seguinte, redes de difração. O que é uma rede de difração, né? Então quando a gente vem falar de rede de difração, a gente tem que pensar o seguinte, é um número grande de fendas, né? Então, no caso é uma rede com várias fendas. Um exemplo dele é um CD. Então se a gente fosse olhar um CD, bem de perto, né? A gente teria essas duas situações aqui, né? Então, essa é uma visão superior, né? Então, deixa eu só até escrever aqui uma visão superior. Essa é uma visão lateral. Então, ele tem uma... Como é codificado, né, os arquivos dentro do CD, é porque ele tem umas certas ilhas, né? Essas partes verdes são chamadas de ilhas. E aí, ele tem uma certa profundidade com relação à base do CD, ok? E aí, quando a luz passa, esses poços aqui, né, esses vãos, eles funcionam como se fossem fendas. E aí, a gente pode considerar o CD realmente como uma rede de difração, né? Só que acho que a grande sacada mesmo da rede de difração é a gente pensar o seguinte: quantas fendas tem numa rede de difração? Um número razoável, assim. A ideia é que o número de fendas é absurdamente grande, sabe? Então, da ordem de 10 mil, assim, sabe? 3 mil é pouco. 500 é pouquíssimo. Então, assim, é um número imenso de fendas. Então, é por isso que a gente trabalha, a gente tem essa classe, né, de redes, né? E a gente vai ver qual a importância dessas coisas aqui, desse tipo de situação, né? Quando a gente tem muitas fendas, ok? Então, como é que a ideia fica, né? Já que a gente tem muitas fendas, talvez faça mais sentido falar em densidade de fendas, né? E aí, a ideia da densidade de fendas é pegar o número de fendas e dividir pelo comprimento dessa rede, né? A gente está pensando numa rede unidimensional, né? Então, seria mais ou menos isso. Dividir o número de fendas pelo comprimento da rede. Só que a gente pode aproximar realmente que a rede, o comprimento dela é mais ou menos o número de fendas vezes a distância, e vezes o Dzinho, né? Que é a distância entre as fendas, né? Então, é como se a gente tivesse uma situação assim, né? A gente tem aqui o nosso Dzinho, que são as distâncias entre as fendas. Aqui é um A, que é a largura entre as fendas, a gente vai ver daqui a pouco ele. Mas o importante é que esse Dzinho é a distância entre as fendas. Então, quando a gente substitui esse L aqui, o que a gente descobre é que a densidade de fendas, né, ele na verdade é o inverso da distância entre as fendas. Então, quanto menor a distância entre as fendas, maior vai ser essa densidade. E aí faz mais sentido. Então vai ser do tipo, a informação que vai aparecer vai ser tipo 600 fendas por milímetro. 1000 fendas por centímetro. Então vai ser alguma coisa desse tipo, né, que vai aparecer para vocês. Ok? Maravilha. Então, já que a gente já falou da densidade de fendas, a gente pode partir já para os máximos na rede de difração, né? Então, os máximos na rede de difração são iguais que os máximos no caso da interferência por fenda dupla, né? Lembrando que esse M, ele é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Ok? E aí, a gente pode substituir essa expressão em termos dessa densidade, né? Se a gente lembrar que a gente acabou de descobrir que a densidade é 1 sobre D. Então é só substituir esse 1 sobre 2 e a gente tem esse cara aqui. Ok? Em geral, essa densidade é grande. Então, significa que o ângulo, o θ, não é mais pequeno. Então, se ele não é pequeno, esse tipo de aproximação aqui que a gente fazia direto, que era θ igual a seno de θ igual a tangente de θ, furada. Então, você não pode fazer isso mais. Porque em rede de difração, você não pode fazer que seno de θ é aproximadamente θ. Por quê? Porque o nosso NL, a densidade, ele é relevante agora. Ok? Então, não façam isso a menos que tenha sido dito. Ok? Maravilha. Então, uma outra
questão sobre o fato desse NL ser grande é o seguinte, é que como ele é grande, a rede de difração, ela separa as cores. Então imagina o seguinte, imagina que você incida uma luz branca sobre uma rede de difração com uma densidade de fendas muito grande. O que vai acontecer, se a gente fosse... Aqui é um esquema, tá? Não é exatamente o que vai acontecer no experimento. Mas seria alguma coisa desse tipo, sabe? Você teria as cores mais intensas, as cores com menor comprimento de onda, elas estariam na região central. E à medida que você se afasta da região central, o comprimento de onda vai aumentando. Então, passou para o azul, passou para o vermelho, pro verde, amarelo e vermelho. Então, à medida que você se afasta, né, à medida que o ângulo vai aumentando, né, você vai separando as cores da luz branca, ok? Então, essa é uma outra questão que tem a ver com esse NL ser grande, ok? Maravilha. Então, vamos continuar. Então, uma outra coisa importante é a largura das franjas. Então, que na verdade a gente chama de meia largura. Então, vamos entender o seguinte. Se a gente definiu se a gente tem um máximo, por exemplo, um máximo principal, e a gente quer saber a distância entre o máximo e o mínimo, o primeiro mínimo, a gente toma essa diferença. Lembrando que esse mínimo é maior, né? Porque o θ, ele cresce para cá. E aí dá para a gente mostrar que esse Δθ aqui é dado por essa expressão aqui, ok? Onde o cosseno é calculado no θ máximo aqui. E aí, como esse n é grande, esse Δθ é muito pequeno. Então, o que vai acontecer é que o seu feixe, as linhas as franjas, elas vão se tornar cada vez mais estreitas, de forma com que vai ficar como se fosse uma linha, ok? Então, para o máximo central, que é o máximo com o maior Δθ, é só tomar um ângulo de θ igual a zero e a gente obtém que o Δθ é lambda sobre ND, ok? Então, assim, essa parte da franja está tranquilo, né? Vamos continuar então. Vamos falar também da intensidade, né? Então, vamos falar da intensidade no caso da rede de difração. Quando a gente tem uma rede de difração, a intensidade ela é dada por essa expressão aqui, né? Então, aqui a gente tem dois setores, né? Um que depende de φ e outro que depende de beta, né? Desculpa, e esses φ e esses beta são dados por essas expressões aqui. Então, aqui a gente percebe o seguinte, que o φ ele tem a ver com o d, e o d tem a ver com a interferência. Então, essa parte aqui tem a ver com a interferência, ok? Enquanto que o beta, né, se a gente lembrar do beta, ele depende do A, e o A, ele é a largura da fenda. Então, isso aqui ele tem a ver com a difração, ok? Então, a intensidade ele vai ter duas partes, uma que depende da intensidade da parte de interferência e outra que depende da parte de difração, ok? E aí, em geral, esse D é maior do que o A, e o D é pequeno, né? Então, essa parte, né? Essa parte aqui varia pouco, né? Então, ela só se torna uma modulação. E aí, se a gente tivesse o gráfico, a gente teria alguma coisa desse tipo. A gente teria as figuras de interferência, só que existe uma envoltória, né? Que ela envolve a figura de interferência devido à difração. Ok? Maravilha. E uma coisa interessante também é falar das características do I, né? Da intensidade, né? Ele ainda continua tendo parte das figuras de interferência, né? Então, o valor máximo ainda é no máximo central, onde o valor máximo é n² vezes a intensidade da onda incidente. Entre dois máximos principais consecutivos, eu vou ter n-2 máximos secundários e n-2 mínimos, né? Onde esses mínimos são calculados a partir desse φ aqui, né? Onde esse m vai de 1 até n-1, ok? Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí.